Expectativa, então, para essa semana. Vamos seguir falando agora sobre saúde, sobre febre maculosa. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou mais um diagnóstico positivo de febre maculosa numa mulher que frequentou a Fazenda Santa Margarida, em Campinas. Vamos falar mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre essa doença, tirar nossas dúvidas com o pesquisador da Fiocruz, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, infectologista Júlio Croda. Júlio Croda, sempre um prazer conversar com você. Muito bom dia. Bom dia, Carol, e a todos os assinantes da CNN. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Croda, vamos então começar aqui no básico. O que é a febre maculosa? A febre maculosa é uma arbovirose, né? Transmitida pelo carrapato estrela. E esse carrapato estrela tem que ter uma bactéria que chama Rickettsia ricketts. E só assim a pessoa pode adquirir a doença após a picada pelo carrapato. A doença ela se manifesta com sintomas gerais de infecção viral: febre, dor no corpo, dor de cabeça, eventualmente diarreia, vômitos e alguns fenômenos hemorrágicos, como manchas avermelhadas na pele. A confirmação desse diagnóstico se dá de que forma, Croda? Então, laboratorial, através de sorologia, de PCR, que é a técnica de biologia molecular, que a gente aprendeu na Covid-19 com o SWAB. Entretanto, esse diagnóstico é feito só em laboratórios de referência e demora bastante. Então é importante, né, que a pessoa que foi para a fazenda se expôs a áreas onde existe o carrapato estrela, onde existe a infecção por essa bactéria, se apresentar sintomas até 14 dias, procure o médico e reporte que esteve nessa área para iniciar o tratamento precoce. A gente está vendo aí que a maioria dos diagnósticos são confirmados, infelizmente, após o óbito do paciente. E aí, vários pontos que você traz para a gente, Croda. O primeiro deles com relação aos óbitos confirmados. Isso se dá justamente pela demora no tratamento? Quanto antes você descobrir que testou positivo para a doença, que foi diagnosticado com febre maculosa, maior facilidade nesse tratamento? Como o teste demora, o ideal é que a pessoa que foi para essas regiões se expôs à picada de carrapato, quando for atendida, né, reporte que teve essa exposição. Os sintomas são inespecíficos e o tratamento com antibiótico só é efetivo se iniciado até o 5º dia de sintoma. Então, assim, é impossível a gente aguardar o diagnóstico para fazer o diagnóstico e tratamento e prevenir essa hospitalização e óbito. Então, tem que ser na suspeita, tem que ser no relato do paciente de exposição a essas áreas que tem transmissão e o médico iniciar precocemente até o 5º dia o tratamento específico. Até porque, Croda, essa é uma dificuldade. Você começou aqui a nossa conversa falando, olha, os sintomas se parecem muito com os sintomas de uma virose. Tá aí o grande problema? Tá aí o grande problema, né? E por isso que o relato do paciente é essencial. O relato de exposição a carrapato ou de frequentar essas áreas, principalmente na região de São Paulo, região de Campinas, onde a gente sabe que tem o carrapato estrela, onde tem a infecção por essa bactéria que a gente chama de Rickettsia ricketts. E aí, durante a nossa conversa, você enfatizou bastante, né, Croda, essa necessidade do paciente relatar que esteve em áreas de mata. É uma doença que fica restrita a essas regiões? Áreas urbanas também correm risco de registrarem casos de febre maculosa? Não, a gente tem, historicamente, né, um relato da transmissão ocorrendo nessas áreas verdes, né, onde existe o carrapato, outros hospedeiros intermediários, né, como capivara, equinos, marsupiais, roedores. Eventualmente, o cão doméstico que frequenta essas áreas pode retornar com esse carrapato estrela. Então é importante, tanto você como o seu animal de estimação que frequenta essas áreas, no retorno dessas áreas, fazer uma inspeção minuciosa no corpo, verificar se tem algum carrapato, fazer a eliminação desse carrapato apropriadamente, né? E monitorar se apresentar sintomas. Se apresentar sintoma, procurar o médico. Qual é o procedimento que deve ser adotado, Croda, por parte das autoridades, principalmente dessas cidades onde foram confirmados casos da doença? Primeiro é fazer o monitoramento, entender quais áreas de risco, e isso é feito através da análise desses carrapatos, entender onde se encontra a infestação desses carrapatos
verificar se nesses carrapatos existe a presença da bactéria, né? Segundo, um plano de contingência para reduzir a população desses carrapatos nesses locais onde existe uma elevada prevalência da bactéria. Segundo, né? Informar a população a respeito do risco, né? Ter placas informativas desse local, eventualmente pode ser de risco para aquisição de febre maculosa, e trabalhar também com monitoramento constante, né? A gente tem locais onde existe o carrapato, existe mamíferos, roedores, que podem ser parasitados por esse carrapato, mas a gente não tem a bactéria. Então, assim, cidades como Brasília, Campo Grande, apresentam nos seus parques capivaras, carrapatos, mas eles não estão infectados com essa bactéria específica. É importante no futuro, se eventualmente esses carrapatos forem infectados, a saúde pública identificar precocemente e informar a população que é uma área de risco para a transmissão da doença. Sempre que a gente fala em alguma doença, Croda, é comum a gente perguntar de prevenção, se tem alguma forma da gente evitar a contaminação. Tem como? Tem sim, né? Primeiro, né, como a gente já falou, os responsáveis da área de saúde de cada município informar os locais com possível transmissão da doença. A pessoa que eventualmente frequentar esses locais, mesmo sabendo que existe a possível transmissão, usar calças, blusas, nas áreas expostas, usar repelente. Quando retornar dessas áreas, fazer uma inspeção minuciosa no seu corpo, porque muitas vezes o carrapato ele apresenta diversas fases no seu desenvolvimento e às vezes nas primeiras fases o carrapato é muito pequeno, confunde com a pinta. Então, às vezes, a pessoa não consegue identificar. É por isso que tem que fazer essa inspeção minuciosa, verificar se foi picado ou não por carrapato, ao se expor a essas áreas e observar sintomas até 14 dias. Se não tiver nenhum sintoma, muito provavelmente você não foi infectado pela doença e segue a vida normal. Júlio Croda, tirando aqui as nossas dúvidas com relação à febre maculosa. Mais uma vez, Croda, muito obrigada. Até uma próxima.